Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aquele a quem é concedido. Com efeito, existem homens capazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Graça e paz, 12 de agosto, sexta-feira. Celebramos hoje Joana Francisca Chantal. O Evangelho Mateus 19, 3 a 12. Nesse Evangelho, Jesus fala sobre o casamento como sacramento, como indissolúvel. É uma realidade hoje que a gente olha com muita pesar as pessoas que vivem a segunda união, a terceira união, o casamento não deu certo. Jesus fala então que o casamento é indissolúvel, que Deus uniu, o homem não separa. Mas Moisés deu carta de divórcio. Mas Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração. Não era para ser assim, não é verdade? Moisés, ele vive no Antigo Testamento, né? E ali Moisés lidar com pessoas de cabeça dura. Mas o projeto de Deus é um projeto de amor. As pessoas, quando vão se casar, namoram, noivam, elas têm que ter consciência de que, se partem para o casamento religioso é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. Não existe divórcio para quem casa na igreja, para quem casa no Senhor. O casamento religioso, só a morte tem o poder de separar os dois. Então, quem casa na igreja e se separa não pode, por conta própria, casar novamente, porque houve ali uma união diante do altar. O sacerdote, como testemunha qualificada que recebe em nome da igreja o propósito e o sim dos nubentes, ele recebe em nome da igreja, que é a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Eu sempre digo às pessoas: olha, vocês vivem em segunda união, vocês têm vínculo com alguém, vocês foram ligados, o que ligar na terra será ligado no céu, e houve isso no dia do casamento. No civil, vocês foram no cartório, diante da lei, não existe mais, devolve o nome, o sobrenome, não tem mais vínculo. E na igreja é a mesma coisa. As pessoas acham que na igreja pode brincar. Esses dias um padre no Rio de Janeiro, ele apanhou porque ele disse ao homem que queria casar novamente que ele não podia casar. Mas hoje nós temos o processo de nulidade. As pessoas que casaram, tentaram, não deram certo, separaram, que às vezes é melhor separar do que ficar apanhando, sofrendo violência, feminicídio, hoje tem muito isso, né? E depois procurar a paróquia e conversar com o padre, dizer: olha, nós queremos
entrar com um processo de nulidade para a igreja analisar através das pessoas preparadas se o nosso casamento não foi válido, né? Porque a nulidade a igreja vai reconhecer através de todo um processo que se faz, começa na paróquia, depois se encaminha para o tribunal eclesiástico, para a câmara eclesiástica na diocese, e a igreja analisa através de seus peritos que ali, não, de fato, aquele casamento foi um erro. É isso o processo de nulidade. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, você que pensa em casar na igreja, reflita direitinho, né? Não tem divórcio para a igreja. Sobretudo quando o processo é bem feito na paróquia. Eu mesmo que faço entrevista com os noivos, tem todo um processo, eu sigo tudo aquilo que a lei canônica determina para que de fato não haja engano, não haja erro, né? Se for analisar os processos que eu faço na paróquia, eu sigo tudo aquilo que nos é exigido pela diocese, pela igreja, né, a maneira de montar e fazer um processo, né, respeitando e sendo responsável por como se deve. Então é uma pena que existam as pessoas em segunda união, mas elas não estão discriminadas pela igreja. A igreja é mãe e acolhe a todos, né? Mas tenham coragem e procure um processo de nulidade se você vive em segunda união, né, e foi casado na igreja, tá bom? Deus abençoe e rezemos por este casal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.